Esta semana vamos olhar para a reunião do Banco Central Europeu e também para a volatilidade que tem estado a marcar as tecnológicas, nomeadamente no índice norte-americano Nasdaq. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market e tenho aqui o meu companheiro Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, Bárbara, boa tarde. Boa tarde, Como é então que... estamos preparados aqui para mais uma análise dos temas quentes da semana e hoje mesmo tivemos aqui a marcar o dia aqui as declarações de Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, e vamos olhar aqui e dissecar então aqui um bocadinho o que saiu desta reunião e o impacto que isto vai ter, não só em termos de juros, como também nas obrigações, como também na inflação. Portanto, que pontos principais é que foram aqui mencionados para quem não teve a oportunidade? O que é que houve aqui de destaque desta reunião do Banco Central Europeu? O principal destaque, eu diria foram as declarações de Christine Lagarde, quando várias vezes mencionou que o objetivo do Banco Central Europeu é manter esta política de taxas de juros baixas durante algum tempo e principalmente que acelerar o programa de compra de ativos já principalmente no segundo trimestre, mas ainda no fim deste mês, porque as decisões ainda demoram tempo a tomar e a passar para a parte prática. Por isso, apesar de hoje terem tomado a decisão de aumentar o ritmo de compras, ele só vai ter efeito dentro de algumas semanas, mas o que foi garantido é que existe uma vontade de manter as taxas de juros durante um prolongado período de tempo, porque, como falámos na semana passada, já existia esta pressão de subida das taxas de juros no curto prazo, que começava a ter até algum impacto nos mercados e algum nervosismo, porque com a retoma da economia tínhamos já aqui expectativas de inflação a subirem ligeiramente e por isso o que Christine Lagarde veio dizer é que não se preocupem por agora com as taxas de juros, porque mesmo que elas subam ligeiramente, o Banco Central Europeu vai intervir. Isso verificou-se logo no mercado, porque as taxas de juros começaram a baixar ao nível dos países da zona euro, porque o programa de compras que estamos a ver o balanço do Banco Central Europeu, que já vai em 7 bilhões de euros, o que esta última parte da curva que estava mais achatada ou cujo volume de compras era mais baixo, no fundo vamos voltar a ter um crescimento deste gráfico mais rápido, porque o programa de compra que tinha vindo a desacelerar ao longo do ano, também visto por não existir necessidade de compras mais agressivas, porque as taxas têm estado baixas. Eu recordo que Portugal conseguiu emitir há 10 anos a taxas de juros negativas, por isso também não havia necessidade de compra de ativos de uma forma tão rápida. E o que hoje nos foi dito é que calma, não é preciso ter pânico, sabemos que vem uma onda de inflação. Aliás, Christine Lagarde também referiu que provavelmente no último trimestre vamos ter uma inflação que pode superar o objetivo dos 2%, mas não é por conta disso que as expectativas de longo prazo se invertem. Ou seja, nós estamos perante uma economia que foi bastante afetada por uma pandemia, desemprego mais elevado e muito suporte por parte dos governos. Ou seja, temos as moratórias que estão a segurar o desemprego e o que, na verdade, o que o Banco Central Europeu quer assegurar é que a retoma é feita em condições sólidas, em que os governos tenham tempo e que não tenham que se preocupar com os custos das taxas de juros. A Sim, ou inflação. seja, e desculpa interromper-te, mas aqui o ponto principal, e indo pela questão, porque muitas vezes fica-se aqui a aguardar a reunião do Banco Central Europeu para a primeira premissa, não é? Que é, há subida da taxa diretora ou não, e não houve, portanto, a taxa de referência do Banco Central Europeu, que depois acaba ela por ter algum impacto na Euribor, e a Euribor, sim, para as famílias, para as empresas, já é uma taxa conhecida. Porquê? Porque é o indexante
bastante mais utilizado no cálculo da prestação da casa, no cálculo dos empréstimos, e a taxa de referência permanece nos 0%. E, como estavas a dizer, não é? Christine Lagarde diz que ela, efetivamente, irá permanecer baixa. Até estava a ver aqui se encontrava, porque ela fala realmente isso já consegui encontrar aqui, exatamente, ela fala exatamente aqui que irá manter-se assim inalterada até haver sinais, não é, de uma convergência da inflação nos 2% ou abaixo. E como estavas a dizer, realmente foi uma coisa que notei também na conferência, de imprensa, foi ela estar a dizer que sim, que no final do ano a média deve ficar em 1,5%, não é? Da taxa de inflação, mas que devido a esses fatores excepcionais que estavas a mencionar, poderá atingir os 2%. E que impactos é que isto, estavas a falar na questão dos juros da dívida portuguesa, não é? Estamos a ver neste gráfico, este gráfico é os juros da dívida portuguesa, certo? Último mês, houve um pequeno ajuste nas taxas de juros, que estas são as taxas a 10 anos, que estavam nos 0%, e chegaram a atingir os 0,35%. É pouco, porque estamos a falar de 0,35%, mas quem parte do zero e começa a ter uma inversão da curva de rendimentos, é aquilo que estava a dizer, isto pode alterar as expectativas dos agentes económicos, trazer mais custos ou uma subida da Euribor. E o que Christine Lagarde vai dizer é que não, houve esta subida porque o Banco Central Europeu também comprou menos, mas que isso vai inverter. Ou seja, vão voltar a comprar mais e vão pressionar, vão manter as taxas de juros baixas, não só as Euribors, como estavas a dizer, mas também as de longo prazo, porque assim permitem que os governos consigam emitir. Outra questão interessante. Porque quando falamos aqui da questão da compra de dívida, que ela diz que começa amanhã, não é? Que vão acelerar o programa de compra de dívida que começa amanhã, com a taxa de juros, ela fez referência aqui à questão do preço, não é? A questão do preço, de facto, se nós começamos a ter aqui, se não aliviarmos aqui estas taxas, não é? Para famílias e para governos, para famílias e para os Estados que têm muita dívida, isto começa a ser aqui um problema, ou não? Sim, principalmente para os Estados e para as empresas. As famílias, como têm os indexantes, são as Euribor de 6 meses e 1 ano, provavelmente ainda não se notará a grande diferença, mas quem precisa de emitir obrigações a longo prazo, aí poderá, e principalmente os Estados. E eu acho que o objetivo é mesmo que a longo prazo os Estados, pelo menos por agora, não tenham que se preocupar. Ela também referiu que as perspectivas da inflação, como disseste bem, 1,5% para este ano, mas com o desconfinamento e com a retoma, eu pessoalmente até pensei que as expectativas de longo prazo subiriam, mas não. Para 2022 mantém-se a cerca de 1,2% e para 2023 sobem para 1,4%, ou seja, até fim de 2023 provavelmente não temos inflação superior a 2%, que é o objetivo do Banco Central. E o que no fundo ela nos diz é que, bem, em princípio até 2023 vamos continuar a comprar obrigações ou até quando o Banco Central verifique que os efeitos da pandemia ainda persistem. Por isso, no fundo, temos aqui uma conjuntura favorável para ao tentar garantir uma conjuntura favorável para as famílias, para as empresas, para os governos, e porque vamos passar agora uma fase muito difícil, apesar de termos um desconfinamento e termos provavelmente uma subida da inflação pelo efeito de consumo, porque as pessoas também estão fechadas em casa ou querem viajar, querem consumir, por isso alguns setores vão ter picos de inflação. O que é facto é que no longo prazo ainda temos a questão do desemprego e temos muitos setores que foram penalizados que vão demorar a recuperar. E quando comparamos, por exemplo, esta política do Banco Central Europeu com a Fed, não é? Com a Reserva Federal norte-americana, muitas vezes a Europa é aqui quase como apelidada de atuar de
forma mais lenta, não é? Reage de forma mais lenta. Entretanto, também foi perguntado na conferência a Christine Lagarde como é que ela via os estímulos que foram anunciados por Biden e, portanto, como é que nós podemos fazer o paralelismo, não é, de política do BCE com a política adotada pelos Estados Unidos. Eu acho que ela tentou dar uma alfinetada aos políticos europeus no sentido de os acelerar, porque a certa altura ela menciona que bem, o plano de estímulos do Biden já foi aprovado, passou ontem na Câmara, já tinha passado no Senado e agora junto à Câmara dos Representantes, e vão começar a emitir os cheques, ou seja, as famílias dentro das próximas semanas vão começar a ter cheques para gastar. Na Europa, era o que ela estava a dizer, ainda estamos a discutir, esse plano ainda está no Parlamento, ainda estamos a perceber que projetos é que vão apoiar, ou seja, o processo vai ser muito mais longo. E até houve um efeito que ela disse que provavelmente nós vamos esperar nos próximos 3, 4 meses, que é uma revisão em alta do crescimento da Europa por conta do efeito do programa de estímulos dos Estados Unidos. Porquê? O programa de estímulos de 1,9 bilhões de dólares em giro europeia, ou trilhões de dólares, como vai ser implementado já, vai ter um efeito de aumentar as exportações das empresas europeias para os Estados Unidos, porque a economia americana vai avançar mais depressa. E então, perspectiva-se que na próxima revisão do crescimento do PIB, que esse PIB seja revisto em alta, o PIB europeu, por conta de um estímulo externo. Isto é que por isso é que curioso, ela diz... Ela reviu para 4%, certo? Ela reviu para 4% o crescimento económico para a zona euro para este ano. Portanto, há aqui uma ligeira revisão em alta, mas o ano passado também não tinha sido tão mal, que era expectável acima de 7% e foi abaixo, não é? Portanto, não tinha sido tão negativo e agora houve aqui uma ligeira revisão em alta. Mas queria passar aqui... Diz. Não tem, esses 4% ainda não têm a revisão do impacto do plano de estímulos dos Estados Unidos, ou seja, provavelmente vamos ter um crescimento maior por emissão de dívida e de emissão de estímulos nos Estados Unidos do que na Europa. Isto é que é a ironia, porque os europeus realmente aí são mais... é a burocracia europeia a funcionar. Por isso é que ela tentou ali dar a ver se os políticos europeus aceleram. E olhando aqui para este gráfico, o que é que este gráfico aqui nos mostra? Estamos aqui um comparativo entre a dívida... Entre 5 anos e 30, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E que conclusões é que nós podemos retirar? No fundo, o que podemos retirar é que nos Estados Unidos, já no fundo, nos últimos 6 meses, 4 meses, estamos a ver uma aceleração da subida das taxas de juros, ou seja, há uma inversão que provavelmente está para ficar, ao contrário do que na Europa, como vimos há pouco nos gráficos europeus, seja a dívida pública portuguesa, seja a alemã, tiveram subidas, mas agora com esta intervenção verbal e no fundo também financeira que se vai materializar a partir da próxima semana, as taxas vão voltar a baixar. Nos Estados Unidos não. E nos Estados Unidos vemos uma tendência quer a 5 anos, quer a 30, e no caso das taxas no curto prazo de 5 anos até estão a subir bastante mais rapidamente, e o que nós vemos é que estão quase a apanhar as de 30 anos. As 30 anos costumam ser mais estáveis, costumamos ter... O objetivo do gráfico é comparar a evolução das taxas de juros com 5 anos, que costumam ser mais voláteis do que com as taxas de 30 anos, mas a velocidade da subida é realmente bastante forte, e é isso que também tem impactado a volatilidade dos mercados, no Nasdaq, a rotação de setores, que é, no fundo, a expectativa da recuperação da economia, e também um pouco na sequência da semana passada da carta do Berkshire Hathaway, que é cuidado com as obrigações, principalmente as obrigações de muito longo prazo, porque à medida que estas expectativas de taxas de juros sobem, provavelmente as obrigações de longo prazo não vão ter rendimento nenhum, provavelmente até vão apresentar resultados negativos nos próximos meses ou até provavelmente nos próximos anos. Por isso há que ter atenção a isso. Estamos num período de subida de taxas de juros
lento, mas sustentado nos Estados Unidos. E quando olhamos para este gráfico aqui, este gráfico reflete a evolução da inflação nos Estados Unidos, certo? O que é que isto nos mostra comparativamente, por exemplo, à Europa, não é? Sim, nos Estados Unidos nós vemos que as expectativas para os próximos 5 anos já é de que a inflação média seja de 2%, enquanto que é o objetivo da Reserva Federal. Enquanto que na Europa ainda estamos muito longe, como hoje foi reiterado, à data de hoje temos expectativas de cerca de 1,4% para 2023, por isso quando a média para os próximos 5 anos nos Estados Unidos já é de 2%. Mas de qualquer das formas, como tem havido algum até às vezes pânico, ou as pessoas estão-se a assustar com a subida da inflação, o que estamos a ver, esta recuperação até à expectativa de 2%, é nada mais nada menos do que a média do que nós tínhamos antes da crise. Ou seja, a expectativa da inflação média andava entre os 2,5% ou 2% a 2,5%. Estamos a voltar para esses níveis, por isso até é saudável, no fundo representa a recuperação da economia americana, que vai ser sempre mais rápida do que a economia europeia. E pronto, no fundo temos aqui uma expectativa de inflação que está ancorada mais ou menos nos 2%. Mais uma vez nos Estados Unidos podemos ter um pico de 3% e de 4% em termos de alguns meses, até porque o preço do petróleo tem vindo a subir, e com o desconfinamento há serviços e setores que provavelmente vamos ter um pico de inflação. Por exemplo, se as linhas aéreas, as companhias aéreas diminuíram a sua capacidade, se toda a gente começar a procurar viagens, é natural que o preço no curto prazo suba bastante. E por isso vamos ter aqui picos de inflação, e também cuidado com o ruído que há de vir aí em termos de mercado, porque as expectativas a 5 anos continuam na média do que estavam no pré-pandémico. Por isso, aqui também acho que temos que alertar que sim, há inflação, mas também vimos de um período que praticamente tivemos de uma depressão. Ok, e quando nós olhamos então para as taxas de juros, e voltando aqui à questão das taxas de juros, das obrigações, falámos disso no último Market to Market. Isto é um tema realmente que tem estado e que tem influenciado inclusivamente o próprio comportamento dos mercados, não é? Dos mercados bolsistas, que se sente que há aqui a volatilidade, vem este marcar de ora se viram, ora entram nas ações, ora não entram, ora de repente há vacinas e parece que há um acelerar e que a economia vai abrir e, portanto, certos setores acabam por beneficiar mais caso a economia abra mais cedo do que outros. Mas quando olhamos no caso dos juros em específico e das obrigações específicas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e depois exatamente do anúncio de Christine Lagarde na reunião de hoje, o que é que nós podemos esperar, pelo menos agora, quando se começar a refletir então também este pacote, o que é que podemos esperar em termos de evolução para a dívida pública, e nomeadamente as yield das obrigações na Europa e nos Estados Unidos? Eu acho que no caso da Europa, provavelmente vamos ter aqui vamos voltar às taxas ou melhor, não vamos ter uma progressão, uma subida das taxas de juros, vamos ver no fundo o range, no fundo vamos ter as taxas de juros nos valores que estavam entre janeiro e fevereiro deste ano, ou seja, vão voltar a regredir ligeiramente e vão se manter nestes níveis provavelmente até mais ou menos fim do ano. Depois elas vão começar uma trajetória de subida, mas eu acho que aqui a questão é uma subida lenta, sustentada, e por forma a não assustar nem os empresários, nem as famílias, nem os governos. No caso dos Estados Unidos, eu acho que existe uma dinâmica diferente, porque a economia americana é mais pujante, é mais rápida a reagir, é mais aberta ao comércio, reage mais aos estímulos económicos, por isso é que nós estamos a ver a subida das taxas de juros nas obrigações a 10 anos até a passarem 1,6%, que são valores, se compararmos com os europeus, temos um diferencial de quase 2% relativamente à dívida alemã, e isso reflete o dinamismo também da economia americana, e também preços mais altos e também um crescimento do PIB superior. Por isso também acho que vai haver aqui
uma divergência de taxas de juros. As taxas de juros na Europa começaram a subir, agora provavelmente vão se manter. As dos Estados Unidos vão manter a tendência de alta, eu diria, nos próximos 2 anos. Esse caminho já é irreversível. Ok. Deixar aqui uma nota relativamente a tudo o que falamos, tanto no Market to Market relativamente a este assunto, como relativamente a mercados, que tudo o que nós estamos aqui a fazer tem os fins meramente educativos, portanto, nada da informação que aqui é passada constitui qualquer tipo de recomendação. E, então, o tema do Banco Central Europeu, aqui esta análise, não só em termos de económicos, como em termos de inflação, como também de comportamento dos juros, fica feita para esta semana. Vamos seguir então agora para o nosso Market Update. Então, para destaque desta semana, trazemos o tema volatilidade. Volatilidade Nasdaq Tecnológicas. Pedro, isto anda uma loucura. Não é verdade? Isto anda numa loucura. Então, o que é que se anda a passar com as tecnológicas? O que é que se passa aqui com as tecnológicas? Bem, nós não nos podemos esquecer que vimos de 5, 10 anos de subidas sustentadas no Nasdaq e houve novas empresas que foram criadas, novos negócios. Com a pandemia surgiram também novas empresas que também se cotaram em bolsa, e o gráfico que estamos a ver é a evolução dos últimos 5 anos de Nasdaq, e esta queda recente praticamente quase nem é expressiva se olharmos neste período de tempo. Mas o que é facto é que temos assistido a uma volatilidade muito elevada. Já não víamos esta volatilidade se calhar desde o ano passado, e não pelas boas razões, que foi no fundo o início da pandemia, e tínhamos dias de subidas e de quedas de 3, 5 e mais por cento o ano passado. Este ano estamos a assistir também outra vez a subidas e quedas no Nasdaq, principalmente nesta última semana e meia, de 3, 4%. E que aqui temos o gráfico do year to date, não é? Desde o início do ano até agora. Sim. Do Nasdaq, e se compararmos um com o outro, não é? Que é claro que quando nós temos um prazo maior é diferente, não é? Mas vimos bem que a tendência ora vai lá acima, ora vem para baixo. Sim, mas principalmente no intradiário, ou seja, durante o dia, o índice está a ter uma volatilidade muito grande. Amplitude, não é? É, do mínimo ao máximo, temos às vezes oscilações superiores a 4% num índice, ou seja, existem ações que sobem e descem 10, 15 e 20% no próprio dia. Isto também é um perigo para os investidores, porque quem entra trocado, com o pé trocado, provavelmente até pode perder muito dinheiro, e estas situações de elevada volatilidade é preciso manter a cabeça fria. O que é que está a acontecer? Uhum. Já falámos da subida das taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, e depois temos, no fundo, a rotação de setores, com a perspectiva do desconfinamento. O que é isso da rotação de setores, para as pessoas perceberem? Sim, no fundo, a rotação de setores é sairmos de um determinado setor, que era o setor
tinha sido mais privilegiado foram as farmacêuticas, foram as ações tecnológicas, para entrar em setores que foram muito penalizados, como os da aviação, o setor do turismo, o setor da restauração, o setor da banca, que também tinha sido muito Financeiro. penalizado. E por isso há aqui uma rotação, no fundo, é os investidores voltarem a recalibrar o seu portfólio ou voltarem a entrar em indústrias das quais tinham saído. Que tendem a beneficiar com a abertura, no fundo, da economia, não é? Exatamente, e no fundo o que estamos a ver já desde janeiro, já tínhamos tido algumas experiências em novembro do ano passado, mas agora de uma forma mais sustentada a partir de fevereiro, foi quando o Nasdaq atingiu o seu pico, e temos vindo aqui, temos verificado uma descida um pouco consistente, que é, no fundo, a saída do dinheiro das ações tecnológicas, e muitas que têm ganhos superiores a 300, 400, 500%, há muitas ações e muitas empresas com ganhos substanciais, e o que os investidores estão a fazer é ir para ações que são mais cíclicas, estão mais expostas à recuperação da economia, e por isso é que também vemos o Dow a bater máximos históricos. Agora é o inverso do que tínhamos o ano passado. O ano passado era o Nasdaq a bater máximos históricos, e o Dow e o SP muitas vezes o ali... industrial e, claro, a descerem. Mas agora, tenho de fazer esta pergunta, Então, ou duas numa só. Uma é se, mesmo com... há uma volatilidade, sobem e descem, se as ações tecnológicas, porque esta é a questão que fazem sempre, se estão caras ou não, e se nos dias de volatilidade em que há aqui um dia em que no final termine mais em baixa, se pode ser uma boa oportunidade em termos de longo prazo, e dar aqui sempre a nota de estarmos a olhar aqui para o longo prazo, embora, repita, nada do que aqui estamos a dizer constitui qualquer recomendação. Simplesmente estamos aqui a ajudar a compreender todos estes movimentos e estas tendências que se verificam nos mercados. Sim, é muito importante que quem nos está a ouvir perceba que não temos interesse nenhum, nem queremos que comprem, vendem, nada disso. O que estamos aqui a tentar é educar e que cada um tenha as suas ferramentas para poder decidir. Estes períodos de volatilidade podem ser um perigo, porque nós temos, por exemplo, ações chinesas que baixaram, que são ações tecnológicas e são... eu diria que são interessantes e fazem parte da carteira de muitos investidores, que baixaram 30%, 40% e 50%. Ou seja, foram correções muito expressivas. Por isso, o baixar 10% num dia, se por acaso o título já subiu 200% ou 300%, 10% não é muito. Por isso, há que colocar em contexto e verificar de onde é que vem o título, de onde é que vem a ação. Porque às vezes não devemos comprar logo na primeira queda, devemos esperar que a cotação estabilize. Os americanos têm uma expressão que é never catch a falling knife. Nunca apanhar uma faca, não é? Em queda. Em queda, porque temos de cortar. Claro, evidente. Aleijar. E por isso é preferível muitas vezes até comprar um bocadinho mais caro, mas já depois da ação ter estabilizado, do que estarmos muitas vezes a comprar 10% e depois no dia seguinte baixa mais 10%, mais 10%. E eu acho que o que os investidores devem abster é de olhar para o mercado como um casino, que é o que muitas vezes se começa a olhar, com subidas 10%, quedas 10%, e anda toda a gente a incentivar, e há aqui um movimento que é um bocado estranho, que é olharmos para o mercado como algo de curto prazo e como um casino. Não é casino. O mercado financeiro é uma alternativa aos investimentos que temos, e de uma forma temos que olhar para o mercado também como uma forma de diversificar as nossas aplicações. Claro. E dizendo que eu acho que as ações tecnológicas efetivamente estão um pouco caras, em todos os indicadores, quer seja o preço pelas vendas. Claro, e os múltiplos próprios. Estão um bocado caras, mas a revolução tecnológica está para ficar, e nós o que está aqui... Certamente voltaremos aqui a destacar as tecnológicas, vai ser certamente inevitável. E fica feito aqui o nosso destaque da semana. Agora é tempo de consultório.
Então vamos ver as perguntas que temos esta semana. Dizer que no consultório vamos responder a perguntas que são enviadas pelos nossos leitores, pelos nossos seguidores aqui do Market to Market. Já sabem que encontram na descrição o link para enviarem a questão. Então vou aqui à primeira pergunta. Olá, parabéns Bárbara por tudo o que tem feito, tenho aprendido imenso. Muito obrigada. Investi recentemente num fundo de obrigações, fundo esse que tem tido grandes rentabilidades, contudo, neste momento tem-se falado muito que as obrigações vão cair por aí abaixo. Deixar de apostar em obrigações? Obrigado pelo excelente trabalho. Então, Pedro, andamos aqui a falar tanto nas obrigações e já vem da semana passada, que esta é a questão, que é: faz sentido então incluir obrigações e manter obrigações no portfólio? A primeira coisa que eu tenho que dizer ao Cláudio é que ele não pode falar em apostar, tem que falar em investir nos mercados, porque apostar não é... É verdade, é verdade. Olhamos para os mercados como o investimento. E as obrigações fazem parte da diversificação. Aqui o que há que ter em conta é que provavelmente com esta subida de taxas de juros e também o que o Warren Buffett também quis dizer a semana passada relativamente ao investimento em obrigações, é que cuidado com as obrigações mais longas, ou seja, as obrigações tiveram uma grande subida e estão muito impulsionadas pelas compras dos bancos centrais, por isso estão caras, é verdade, mas principalmente as de longo prazo, ou seja, no fundo de investimento que tem, provavelmente o que tem que ver é se esse fundo mantém obrigações perpétuas, obrigações a 30, 50, 60 anos, porque essas sim podem sofrer. Agora, se também tem um fundo de obrigações é porque o perfil é mais defensivo, por isso provavelmente poderá procurar outro fundo de obrigações que não tenha ou que não seja tão afetado, e aí tem que estudar a composição dos fundos de obrigações e provavelmente escolher maturidades mais curtas, para um fundo que tenha obrigações até 2030, 2035 no máximo. E por isso os fundos que vão ser mais afetados são os que têm obrigações perpétuas ou obrigações após 2035. Agora, ou seja, mesmo numa ótica de portfólio, de diversificação de portfólio, e para explicar aqui, na tua ótica faz sentido considerar o ativo, a classe de ativos, obrigações, num portfólio diversificado. E sobretudo se tem um perfil conservador, é isso? Faz. E mesmo, temos que esclarecer isto, porque às vezes na carta da semana passada as pessoas podem ter ficado com mau... Foi o que aconteceu, é o que me parece. Esta pergunta veio na sequência, é o que me parece. Porque o Warren Buffett, e quem não viu, e dizer quem não viu, fazer aqui, Pedro, fazemos o apelo às pessoas que chegam agora. Seja bem-vindo ao Market to Market. Meu nome é Bárbara Barroso Pedrolino, e para irem ver o episódio então da semana passada, onde fizemos uma análise à carta do Warren Buffett. E Pedro, o que é que dizia a carta? Que é para... É que provavelmente o investimento não se deve investir em obrigações ou reduzir ao máximo o investimento em obrigações. Mas e esta pergunta chega-nos nessa sequência. Pronto, e eu queria referir que mesmo uma das componentes da carta tem a ver com quando o Warren Buffett fala da descrição da sua seguradora. Porque é que a sua seguradora é mais rentável? Porque ao contrário das outras, que estão praticamente 100% investidas em obrigações e em títulos supostamente seguros, cuja rentabilidade neste momento até é negativa, muitas delas, a seguradora dele não. Tem um portfólio diversificado e investe muito em ações. Mas ele não exclui, aliás, porque uma seguradora não pode excluir o investimento em obrigações. Por isso, isto para dizer que as obrigações fazem parte de um portfólio diversificado. Elas também não são algo que está ali, não é um fundo de investimento ou uma obrigação que está ali para se manter o resto da vida. Não, nós temos que tomar conta do nosso investimento, perceber se faz sentido mudar para um fundo de obrigações de mais de curto prazo ou de longo prazo, porque mesmo nas obrigações existem vários perfis. E acrescentar aqui uma nota, se me permites, que é: nós estamos num ambiente de taxas de juros ainda baixas e não há almoços grátis. O que é que isto quer dizer? Que é, já lá vai o tempo, não é? Lá vai o tempo em que encontrávamos, tanto mesmo, e para as pessoas perceberem, não só nas obrigações, como em produtos de capital garantido, ou de instrumentos de capital garantido, que tinham rentabilidades mais interessantes e mais elevadas, com risco mais baixo. Com o cenário que nós temos, é mais difícil. É mais difícil. Então, e vamos então aqui à próxima questão.
Então, diz-nos o João Pinheiro, obrigado a João Pinheiro pela pergunta, sendo a China um mercado com um potencial de progressão bastante grande, consideram os investimentos neste país demasiado arriscados devido às políticas lá praticadas? Desde já, obrigado aos dois por este espaço com tanto valor. Pedro, China. Isto podia-te fazer uma provocação, as pessoas não sabem, mas a China é para ti, não é? Não, As pessoas não sabem. E ficam sem eu saber gosto, também. eu gosto do mercado chinês. Acho que, aliás, Porque o semana crescimento está na passada Ásia. o crescimento está no Oriente, e na Europa nós temos vindo a ver que realmente isto é muito complicado, mas o crescimento está lá. Aliás, o plano quinquenal que foi apresentado a semana passada, a China prevê, ou durante este fim de semana, a China prevê que ultrapasse os Estados Unidos em 2028, por isso vai se tornar a economia mais valiosa do mundo em termos de PIB, antecipada em 2 anos o que era previsto, estava previsto para 2030, o que significa que é uma economia pujante. Agora, temos que separar a parte económica da parte política, ou Política, das pronto. Que é políticas esta a praticadas. preocupação deste nosso leitor. E o que é que lhe tens a dizer? Para quem tem preocupações com as políticas, provavelmente não pode nem investir, ou tem que ter uma exposição mais reduzida à China, como se calhar a outras empresas que também, ou empresas de jogo, ou empresas que são menos amigas do ambiente, ou outro tipo de critérios. Para quem está a olhar para o longo prazo, para o crescimento da economia e para onde é que há de vir o impulso da economia mundial, nós não podemos excluir a China. Aliás, no último ano, a economia chinesa foi a única que cresceu, dos grandes blocos, cerca de 2,2%, enquanto todos os outros cresceram. Tivemos um mercado chinês vigoroso, que registou, as empresas tecnológicas também registraram subidas impressionantes. Depois tivemos, também já na última fase do mandato de Trump, foi a exclusão da negociação de algumas empresas chinesas da Bolsa Americana, e isso está a penalizar algumas empresas. E até pode ser uma altura interessante para olhar para o mercado chinês, que tem vindo a corrigir entre a semana passada e esta semana, e também na sequência de banir a cotação no mercado americano, porque nós, independentemente de tudo, não podemos excluir 1,4 mil milhões de pessoas, pelo menos para quem quer uma carteira diversificada, quem quer olhar para o crescimento, não podemos excluir países como a Índia e a China por uma questão de população, é feito de quantidade. Estou a ver que vamos ter que dedicar aqui um programa ao Oriente, claramente, mas obrigada, Pedro, penso que ficou aqui respondida a questão para o nosso leitor. Agradecer, então, nós ficamos por aqui, eu e o Pedro gostamos imenso de falar de mercados, portanto, se ficaríamos aqui Estamos aqui largas 3 horas. Mais. É verdade, mas fica por aqui pedir então a quem nos está a acompanhar para aqueles pedidos habituais que nós fazemos, que é deixem aqui um like, é a única coisa que vos pedimos. Porquê deixar um like? Porque havendo uma interação, um engagement, que são agora estes termos, um engagement maior com este vídeo, irá sugerir a mais pessoas e, como eu costumo dizer, sejam agentes de mudança também de literacia financeira e ajudem-nos também a levar este programa a mais pessoas. Pedro, nós vamos nos encontrar então na próxima semana e agradecer-te uma vez mais por fazeres parte desta viagem no Market to Market. Obrigado, Bárbara, e obrigado a todos os que estão a ouvir. Literacia financeira é fundamental para o sucesso. Muito obrigada e encontramos na próxima semana. Até a próxima semana.